Bem-vindos ao Nota de Repúdio Brasil. Neste vídeo, alguns especialistas vão falar sobre os objetivos do Trump de destruir a economia mundial, da chegada do UnionPay ao Brasil, direto da China. E vamos entender mais sobre os riscos das tarifas americanas para o mundo. Agora, vamos começar com Daniel Lopes em entrevista concedida ao Flow Podcast. Essa galera que está nesse grupinho, Índia, China e Brasil, a gente pode desviar as nossas exportações para eles. Só que aí o que acontece? Se eles desligarem o SWIFT e talvez até desligarem o GPS, que ainda tem essa questão, a China ia oferecer esse serviço para a gente. E já está, isso já meio que está acontecendo, porque ontem chegou o UnionPay ao Brasil, que é o sistema chinês de pagamento. Quando eu olhei, você viu isso? Não vi. Foi ontem. Vinculado a uma fintech nacional que vai oferecer esse serviço. E eles estão programando para até o final do ano já ter serviço de cartão de crédito. Porque o que acontece na Rússia, por exemplo, e aí em vez da gente ir no caminho Colômbia, se for para a Rússia, Visa e Mastercard não funciona mais aqui. E aí como é que fica? Aí vem o CIPS, que é um sistema chinês, e mais o UnionPay para fazer esse pagamento. Só que aí o que acontece? A gente fica na mão da China, meu irmão. A China está com alguns problemas porque o crescimento chinês está abaixo do esperado, tem algumas questões internas também complicadas. Então, se a gente ficar dependendo da China e a China meio que der uma pipocada, a gente vai pro saco junto. Então, esse é o cenário do Brasil dar uma quebrada. A gente teria que se desligar completamente dos Estados Unidos, o que tudo aqui que a gente está falando é muito improvável, a chance é mínima, mas se você me perguntasse, Daniel, qual seria o cenário pior podrão que poderia dar uma quebrada? É esse cenário da gente ser desligado do comércio internacional, substituir o nosso sistema de pagamento pelo sistema chinês e a China ter alguma dificuldade econômica e uma crise lá resvalar numa crise aqui. Seria essa a dificuldade. Mas lembrando, é um cenário altamente improvável. O mais provável é que seja um cenário, uma crise mais light e daqui para frente, quem sabe, se os Estados Unidos conseguiram chegar a um acordo comercial até com a China, pode chegar com o Brasil também. Né? Pessoal, mais uma concorrência para os americanos no Brasil. UnionPay. E quer saber? Olha só quem é o cara que está entrando de cabeça nesse negócio da UnionPay no Brasil. É ele mesmo, José Cobori. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Mas uma informação de primeira mão aqui, está chegando a maior operadora de cartão do mundo, vai entrar no Brasil ainda esse ano, né? É uma operadora chinesa que chama UnionPay. Ela tem 40% do mercado mundial de transações de cartão de crédito e débito, né? Então, os americanos aí vão sentir o impacto, né, quando o mercado brasileiro deixar de ser colonizado só pelos americanos. E ela está, estou dizendo em primeira mão, Nassif, ela tá, que eu faço parte do conselho aí de uma fintech que está trazendo essa UnionPay, né, e depois de muita negociação eu só aceitei voltar para o mercado financeiro porque é uma empresa que tem propósito, né, uma empresa aí que tem uma visão de mercado e é uma frente aí que pode fazer com o capitalismo financeiro americano, né? Maravilha. UnionPay saindo da China e chegando no Brasil. E agora? O que o Trump está realmente querendo? Será que ele quer destruir a economia mundial ou ele quer destruir a economia dos Estados Unidos? Olha o que o Daniel falou. Então, fico pensando se isso também não atrapalha o próprio governo Trump. O que tu acha que está passando pela cabeça dele, cara? Cara, aí assim... Eu vou para um cenário mais curupira aqui agora, tá? Eu avisei que é curupira. Não, mas já te perguntei essa esperando. Existe o interesse do Trump de quebrar os Estados Unidos também, pô. Ele tem um interesse. Ele falou isso no início do governo. Ele falou, se o Jerome Powell, que é o diretor do Banco Central americano, não baixar a taxa de juros, a gente vai criar uma recessão para ele ser obrigado a baixar. Olha a maluquice do raciocínio. Então, isso já estava sendo falado antes da posse dele, depois da eleição, ano passado, a galera está falando, Trump vai querer dar uma quebradinha nos Estados Unidos para poder dar uma volta por cima e fazer o famoso pump and dump, né? Que é você joga lá no lixo, compra tudo barato e depois joga para cima de novo. Parece que tem uma estratégia dessa. Por quê? Os caras têm trilhões de dívida americana para pagar. E a estratégia deles para pagar a dívida é criar uma recessão global, fazer com que o maior detentor de dívida americano hoje, que é o Japão, o Japão é o maior detentor, segundo é a China. Então, o Japão tem muito título da dívida americana. Aí o que acontece? Se você tiver uma escassez de dólar, que é nas finanças eles chamam de teoria do milkshake do dólar. É quando os Estados Unidos tomam algumas medidas que fazem com que os dólares voltem para os Estados Unidos. Por exemplo,
um cenário de incerteza global, os caras tiram o dinheiro de países emergentes, com medo do país quebrar, e mandam o dinheiro de volta para os Estados Unidos. Quem estava com dinheiro investido em moedas de países emergentes, volta para o dólar, né? A galera corre para o Porto Seguro. Então, isso é a famosa teoria do milkshake do dólar, que é como se você sugasse o dólar num canudo, né? Então, sugando o dólar e você tendo nessa instabilidade um aumento do petróleo, e o petróleo ainda, em grande parte, é comprado com dólar, né? O famoso petrodólar é isso. O mundo inteiro tem que primeiro comprar o dólar para depois comprar o petróleo. E o Japão não é autossuficiente em petróleo, e a economia japonesa é muito sensível à questão do petróleo. A economia japonesa já está fragilizada, porque no Japão tem um negócio chamado, que o mundo faz a partir da economia japonesa, que é o carry trade. Carry trade é quando o Japão tinha juros zero. Aí o que o malandro fazia? Pegava dinheiro O cara emprestado pegava no $1 Japão. milhão lá, ia devolver depois de 10 anos o mesmo $1 milhão, só que ele pegava $1 milhão e aplicava em países emergentes que estava dando 15% de juros. Pô. O Brasil está com 10,5%, está com 15%, não, agora é 10%, né, se não estou enganado. Então, só que isso só dá certo quando os juros ficam baixos no Japão. Se você pega uma fortuna no Japão achando que vai devolver igual e ele sobe os juros, aí essa carta, essa House of Cards aí desmorona, essa casa das cartas aí vem baixo. O Japão está começando a subir juros, meu irmão. Isso já gera uma maluquice nesse sistema financeiro, porque tem trilhões de dólares envolvidos nesse carry trade. Mas se o petróleo sobe, aí o que o Japão vai fazer? Cara, vai ter que caçar mais dólar para comprar mais petróleo para pagar mais caro. E se não tiver dólar, meu irmão? Se os Estados Unidos tiverem chupado o dólar todo, eles vão ter que vender os títulos da dívida para transformar em dólar para poder comprar petróleo. Então, é uma estratégia maquiavélica de quebrar o mundo, mas fazer com que os Estados Unidos consigam reaver ou retomar o controle sobre a sua própria dívida. E aí, depois disso tudo numa crise, sempre quando no movimento do mercado tem uma crise, baixa a taxa de juros para aquecer a economia. Então teria um contexto favorável para baixar os juros, a dívida americana ia ficar muito mais barata, eles iam pagar mais barato e assumir o controle da sua própria dívida. Então quebrar propositalmente o mundo é uma coisa insana, mas isso tem sido falado ipsis literis pelo Trump desde o início do governo. É porque não circula muito esse tipo de ideia, porque é contraintuitivo. Você fala, não, ele quer que os Estados Unidos seja próspero, não ele quebre. Mas tem um interesse de dar uma quebrada para, no final das contas, o mundo quebra, o dólar vai lá em cima, o dólar fica super valorizado, eles imprimem uma tonelada de dinheiro de novo para pagar a dívida, e aí conseguem pagar a dívida enquanto o mundo passa o sufoco e os Estados Unidos se recuperam mais rápido e vão virar os donos do planeta Terra, continuando nessa ideia dos Estados Unidos ser uma potência unipolar global. E o Daniel continua explicando. Já foi feito isso uma vez no mundo. Napoleão Bonaparte fez exatamente o que o Trump está fazendo. Olha o que aconteceu. Tem pessoas que acham que as tarifas americanas podem quebrar os Estados Unidos, podem quebrar o mundo. Se a gente pega, por exemplo, eu sempre parto daquela ideia, né? Quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado. Essa ideia de tarifa é uma ideia que Napoleão Bonaparte usou quando ele fez o bloqueio continental contra o Reino Unido, né? O que ele falou? Ninguém vai poder mais comercializar com o Reino Unido para sufocar o Reino Unido. O que ele fez? Ele quebrou a Europa e quebrou a França. Ele tentando quebrar o inimigo, ele se quebrou. E aí começou o contrabando, começou o mercado paralelo, a galera começou a fazer... O Portugal, a família real veio para o Brasil, continuou fazendo esse comércio. Então, assim, isso já aconteceu algumas vezes, e ao contrário do que o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, diz, que tarifa é deflacionária, vai baixar o preço porque as empresas vão voltar para os Estados Unidos e aí vai ficar tudo mais barato. Só que, até a empresa voltar e ficar mais barato. Não, aí tá de sacanagem. Aí tem uma infra, né? O que podemos aprender nesse vídeo? Na verdade, o que podemos aprender é que as grandes potências estão jogando num grande tabuleiro de war. Nós somos pedras minúsculas nesse jogo mundial. Vou pedir para que você deixe nos comentários se sua cabeça explodiu com essas informações, assim como a minha. Pois é, aproveite e não deixe de se inscrever para receber mais informações como essas, valiosíssimas. Obrigado por você ter chegado até aqui. Um abraço.